Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 14 a 16 do livro de Êxodo. No versículo 2 do capítulo 14 de Êxodo, o Senhor conduziu os israelitas para onde eles poderiam ficar encurralados entre o mar e o exército egípcio. O nome Pi-Haroite pode significar embocadura do canal, pois os vestígios de um antigo canal têm sido encontrados na região. Por mandamento divino, Israel voltou atrás e acampou em Pi-Hahirote, supostamente nas vizinhanças de Ramessés. Isso foi um convite à perseguição de Faraó. No versículo 3 do capítulo 14, a suposição do Faraó de que os israelitas estavam perdidos teve origem em seu baixo conceito a respeito deles e de seu Deus. Ele não contava com o plano do Senhor ou com a coluna de fogo ou de nuvem que oferecia evidência da presença do Senhor. No versículo 5 do capítulo 14, os egípcios começaram a pensar em sua perda, deixando que Israel saísse e deixasse de servir. Os magos egípcios falharam, mas até o momento, o exército egípcio ainda não tinha tido uma oportunidade de atuar. Com os israelitas vagueando e aparentemente cercados, certamente pensaram que alguns escravos, animais e bens poderiam ser recuperados. Dos versículos 6 e 7 do capítulo 14, para as pessoas que estavam pé, para os hebreus, as carruagens e cavalos deveriam parecer assustadores. O Egito se orgulhava de suas carruagens, retratando-as, inclusive, na arte destinada a mostrar o poderio egípcio. O cavalo e o carro de combate parecem ter sido introduzidos no Egito pelos Ixos, em cerca de 1700 a.C. Os carros de combate egípcios transportavam 3 homens cada um. Dos versículos 10 a 12 do capítulo 14, quando os egípcios apareceram, os israelitas se encheram de terror e começaram a murmurar. O terror transformou a alegria e exultação dos israelitas em sarcasmo e acusação. Eles consideraram Moisés como responsável por sua iminente perdição e eles próprios como vítimas desamparadas. A avaliação deles não considerou uma terceira opção além da morte ou da servidão no Egito. Ao desconsiderar o envolvimento do Senhor, os israelitas se assemelharam ao incrédulo Faraó. No versículo 13 do capítulo 14, no ponto crucial do livramento de Israel, eles tinham que ver que a salvação deles era inteiramente uma obra de Deus. O Senhor, ao julgar o Egito, ao endurecer o coração de Faraó, ao levar Israel até esse impasse desesperador, encurralados entre os carros de combate de Faraó e o mar, aí o Senhor preparou o cenário para a exibição crucial do seu poder salvador. No versículo 14 do capítulo 14, o Senhor pelejará por vós, ou o Senhor lutará por vós. Esta frase indica a origem do tema do temor do Senhor como guerreiro divino. A guerra, no mundo antigo, era vista como uma realização sagrada, na qual a honra da divindade do país estava em jogo. Em Israel, Deus fica conhecido como Deus dos exércitos de Israel, ou como o Senhor dos Exércitos. Um antigo relato das conquistas de Israel, sob a liderança do Senhor, era chamado de Livro das Guerras do Senhor. Inclusive, é citado no livro de Números, capítulo 21, versículo 14. Dos versículos 19 e 20 do capítulo 14, a coluna de nuvem impediu um conflito entre os egípcios e os israelitas. Dos versículos 21 a 22 do capítulo 14, o vento leste ou vento oriental foi enviado por Deus para manter a água de cada lado da rota de escape. As águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda, e isso forçou os egípcios a seguirem em frente, sem poder atacar pelos flancos. Em seguida, o vento para e devolve a água do Mar Vermelho com força suficiente para destruir o exército de Faraó. Dos versículos 24 e 25 do capítulo 14, para os hebreus, a noite estava dividida em 3 vigílias de 4 horas cada uma. A primeira
era de 18 horas às 22 horas, a segunda de 22 horas até 2 da manhã, e a última delas, chamada a vigília da manhã, durava das 2 da madrugada até as 6 horas da manhã. Essa, geralmente, era a hora dos ataques surpresa. O próprio Senhor lançou o exército egípcio em confusão. Os egípcios reconheceram que a vitória era de Deus. Falemos agora sobre o capítulo 15 do livro de Êxodo. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 15, os israelitas celebravam vitórias com cânticos e danças. Quando Moisés diz, ele é o meu Deus, confirma o objetivo do Senhor de que os israelitas conheceriam o Senhor como seu Deus. Não foi Israel quem escolheu o Senhor, pelo contrário, foi ele, o Senhor, quem se revelou por meio de seus atos como sendo o Deus dos israelitas. Versículo 7 do capítulo 15. No versículo 7, algumas traduções trazem a palavra palha e outras restolho. É uma lembrança de como os egípcios tinham atormentado os israelitas a respeito da obtenção de palha para os tijolos, forçando-os a sair à procura de restolho, e agora eram os egípcios que ficaram reduzidos à palha. No versículo 12 do capítulo 15, a terra os engoliu, ou a terra os tragou, é um modo poético de dizer que os egípcios morreram. Versículo 13 do capítulo 15, usa-se aqui a palavra misericórdia e algumas traduções beneficência. Refere-se aqui à lealdade e à devoção divinas ao povo de Deus, uma lealdade criada pelo laço da aliança de Deus com o seu povo. Embora pudéssemos esperar que essa palavra fosse usada para indicar a devoção do povo a Deus, seu uso muitíssimo mais comum é como uma descrição da devoção de Deus ao seu povo. Visto que Deus se revela na devoção a seu povo, não há maneira mais forte para expressar a graça fiel de seu amor. Versículos 14 a 16 do capítulo 15, é aqui retratado o temor dos habitantes da terra de Canaã, extraordinariamente, divinamente induzido. O Senhor estava se tornando conhecido na terra. Os povos diversos são mencionados aqui na ordem em que foram sendo encontrados por Israel na sua jornada até a terra prometida. Versículo 17 do capítulo 15. Anteriormente, em Êxodo, a terra foi descrita como boa e grande, bem como ocupada por outras nações. O cântico a descreve de um modo que sugere privilégio e comunhão. Em resumo, o Senhor estava levando os israelitas para estarem em casa com ele. No versículo 20 do capítulo 15, Miriam é chamada profetisa porque o Espírito de Deus a tomou para ela entregar uma mensagem profética da parte de Deus ao povo. No versículo 22 do capítulo 15, Israel estava percorrendo a península do Sinai, que tem cerca de 420 quilômetros de comprimento e 240 quilômetros de largura. A palavra deserto refere-se aqui a uma terra de pastagens, em oposição a terras cultivadas. Sur ficava localizada a noroeste da península do Sinai, entre o Egito e a Palestina. No versículo 24 do capítulo 15, o primeiro caso de queixa de Israel no deserto, um comportamento que tipificou a incredulidade de Israel naquele período. A situação era crítica. Após 9 dias, a água contida nos odres se acabou e a morte por desidratação tornou-se uma ameaça imediata. Além disso, suas esperanças foram esmagadas. Eles encontraram água, mas ela não era potável. Dos versículos 25 a 26 do capítulo 15, o queixume do povo dirigido contra Moisés foi, na realidade, contra Deus. Visto que Moisés guiava por ordens de Deus, ele acabou apelando para o Senhor, que o instruiu, mostrando-lhe uma árvore para que as águas ficassem potáveis. Agora vamos falar do capítulo 16. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 16, aqui já havia passado um mês desde que os israelitas tinham deixado o Egito. Desta vez, a reclamação de Israel é a mais longa e mais hostil. A memória do povo era curta e seu coração era ingrato. Do versículo 4 do capítulo 16, esse pão dos céus é chamado maná no versículo 31. Era um alimento especial enviado milagrosamente por Deus para alimentar o povo após o êxodo do Egito. Era uma substância branca, semelhante à geada, formando flocos miúdos, com sabor de mel.
O suprimento do maná cessou ao entrar Israel na terra prometida. O povo recebeu instruções precisas no tocante ao pão do céu, as quais objetivaram averiguar a disposição de Israel de confiar em Deus e obedecer-lhe. No versículo 8 do capítulo 16, quando Moisés diz: "Quem somos nós?", ele deixa claro que ele e Arão nada são, que toda a obra é do Senhor. Os hebreus não murmuravam contra Moisés, mas contra Deus. No versículo 13 do capítulo 16, as codornizes são pequenas aves de caça migratórias, da família da perdiz. Chegam de seu habitat de inverno na África durante a primavera. Algumas vezes elas descansam no solo, exaustas de tanto voar. Em uma segunda ocasião, elas chegam tangidas por um forte vento oriental. No versículo 21 do capítulo 16, Deus ordenou que colhessem maná somente o suficiente para cada dia, a fim de ensinar o povo que sua existência diária dependia exclusivamente da provisão divina. Dos versículos 22 a 26 do capítulo 16, se foi Deus quem ordenou um descanso religioso para todos no sétimo dia, é Ele mesmo quem protege seu povo contra a consequência de ficar sem colheita de maná. Então, no sexto dia, podia-se colher maná dobrado em respeito ao sábado. A palavra sábado é uma forma aportuguesada do hebraico Shabat, que significa cessar, parar, repousar. O que fica entendido é que o sábado semanal era normalmente guardado por Israel, antes do Sinai. Assim, a ordenança relativa ao sábado nos 10 mandamentos foi apenas colocada em lei, algo que já era feito. No versículo 30 do capítulo 16, Deus instruiu o povo a respeito do sétimo dia, ressaltando o fato de que cada um devia repousar naquele dia, assim como ele repousou depois da criação. Deus sabia, desde o início, que se o povo deixasse de observar o sábado, esgotaria suas forças físicas e mentais, face às constantes preocupações e atividades desta vida. Tal falha os faria relegar a segundo plano em suas vidas as coisas espirituais e divinas. Então, terminamos aqui o estudo dos capítulos 14 a 16 do livro de Êxodo.